Olá, você está no canal Vara História. Hoje temos o prazer de conversar com as professoras Guiomar de Gramont e Márcia Almada, organizadoras do dossiê do volume 68, intitulado Cultura Escrita no Mundo Moderno. Guiomar de Gramont é professora titular do Departamento de Filosofia do Instituto de Filosofia, Artes e Cultura da Universidade Federal de Ouro Preto. Também é autora do livro Aleijadinho e o Aeroplano, publicado em 2008 pela Civilização Brasileira. Márcia Almada é professora adjunta da Universidade Federal de Minas Gerais, atuando no curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da Escola de Belas Artes e também nos programas de pós-graduação em Artes e História. É também autora do livro Das Artes da Pena e do Pincel, publicado em 2012 pela editora Fino Traço. Professoras, muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Eu que agradeço. Então, no texto de apresentação do dossiê, as senhoras retomam um texto publicado pela professora Márcia no último ano, no qual a senhora explora, entre outros assuntos, a questão da separação entre um campo mental e um campo material, afirmando que o primeiro só ganha forma a partir do segundo. Durante muitos anos, os aspectos físicos constituintes dos objetos materiais da cultura foram negligenciados pelas pesquisas em história. E a minha pergunta é um pouco nesse sentido. Como que o estudo da cultura material, e nesse caso especificamente da cultura material escrita, contribui para a historiografia e na construção de novos objetos e práticas de pesquisa? Sim. Essa pergunta é muito boa, muito obrigada, Igor. Porque esse é um assunto que eu tenho trabalhado há muito tempo. Eu venho da área de história, mas meu desenvolvimento profissional foi todo na área de conservação e restauração. E na conservação e restauração a gente trata diretamente da matéria dos objetos, do suporte, das tintas, das formas de escrever. E isso sempre me chamou muita atenção, no sentido de ver que estava ali a expressão de uma vida, né? De um sujeito, de relações sociais. Então eu nunca consegui muito destituir a restauração da história e a história da restauração. Ou seja, o material do mental, né? Da análise, a análise e as fontes em si. Daí eu comecei, quando eu comecei a pesquisar mais profundamente no campo acadêmico essa relação entre material e mental, no campo da cultura escrita, felizmente eu pude me apoiar nos campos no estudo da cultura material. Somente o professor Biano Bezerra de Menezes, lá do Museu Paulista, da USP, Marcelo Rede, e aqui na história o professor José Newton Menezes de Coelho. Tomando como fundamento a problemática da cultura material nas sociedades, que por muito tempo foram usadas apenas como ilustração, né, do que os homens fazem, e não como parte integrante da sociedade, das relações sociais, é que a gente, né, com essa perspectiva posta pelo Biano Bezerra de Menezes, a gente pode começar a olhar também a escrita no campo da cultura material, né? Então, o que a gente percebe? Você como historiador sabe, né? Os historiadores adoram o texto, Sim. né? E tem muita dificuldade de lidar com a materialidade do texto, a visualidade do texto e qualquer outra visualidade, né? Então, a questão é essa. Na verdade, para o texto estar aqui pronto, ele precisou de um papel, de uma caneta, de uma tinta, né? E de alguém que soubesse escrever aquilo. Né, e que treinou muito tempo, usou o seu corpo para fazer aquilo. Então o texto ele é fruto não só do aspecto mental, do pensamento, mas também de uma ação material, corporal, física, em cima de um suporte. E isso faz parte da sociedade. Isso não é apenas um apêndice do texto. Né? O papel, o tipo de tinta, o tipo de design usado, não é apenas um apêndice do texto. Ele faz parte do texto. Ele comunica tanto quanto o texto. Obrigado. E retomando também o texto de abertura do dossiê, vocês comentam que os textos que estão fazendo parte desse número, eles podem ser divididos em dois grandes grupos. Os que tratam da escrita em si, do seu processo, e aqueles que vão versar mais sobre os resultados desse procedimento. E a minha pergunta o que a pesquisadora ou pesquisador que for se deparar com o dossiê vai encontrar? E como essa divisão se opera nos estudos da cultura escrita e se manifestou nesse dossiê? Bom, o dossiê está cobrindo um amplo espectro, apesar de serem poucos textos, sobre a cultura escrita no mundo moderno. Então todas as representações, os usos, as práticas
que caracterizam o que a gente chama, né, de práticas de escrita, né, e de resultados dessas práticas, né, que seriam os escritos, né, nesse universo que se compõe da França, Espanha e América Latina, né, de uma forma geral. E o que a gente compreende por mundo moderno, né, seriam essas práticas compreendidas desde o momento da invenção da imprensa, né, até o momento em que acontece uma mutação, né, nas formas de publicação, de comunicação, né, então seria até o final aí do século XVIII. Então, o conceito de cultura escrita que está imbuído nesse dossiê é aquele que está fundado em 3 ideias principais, né? Que é a questão da produção, a ideia do uso e da ideia da preservação, né? Que circulação. Da circulação e uso, e a preservação, que tem a ver, esses 3 aspectos, eles são importantíssimos para a gente compreender como é que surge o texto escrito, como é que ele é apropriado e como é que ele é apropriado ao longo do tempo, que tem a ver com a preservação, né? Então, essa é uma tríade que fundamenta os estudos da cultura escrita. Você não pode pensar a cultura escrita só pensando no texto, você tem que pensar na forma como o texto foi feito, tanto ideologicamente, psicologicamente, conceitualmente, que for, e materialmente, tá? Então, essa tríade está muito presente nesse dossiê, né? Foi o conceito que norteou a construção desse dossiê. E daí que a gente dividiu a ideia de escritos e escritas, né? Escritos como resultado de um processo e a escrita como o processo em si, a partir do artigo do Fernando Bouza Álvares, que é um autor que na verdade, eu tenho grande relação intelectual com ele. Na verdade, ele é o fundador das coisas que eu penso, né, muito, a partir do texto dele vem essa ideia dos escritos e das escritas. No campo dos escritos, nós compreendemos o texto do Roger Chartier, que trata da tradução a partir de 3 aspectos muito importantes. A tradução do ponto de vista histórico, como uma primeira forma de profissionalização dos escritores, né, no século XVI e XVII. Depois, do ponto de vista geográfico, a cartografia das traduções, como que as traduções vão criando um texto que é mutável, né, que vai se diferenciando da sua matriz original e as traduções vão interferindo, né, nesse texto primeiro, vamos dizer assim, né, e compondo novos textos. E uma questão que é fundamental e que chega a ser uma questão epistemológica e estética, que é a intraduzibilidade de algumas palavras ou de algumas obras ao longo da história, que é uma questão que inquietou vários domínios, né, da história, da sociologia, da literatura. Entre os textos que nós colocamos sob a égide dos escritos, temos também o texto do Christian Jouot, que fundou o Grupo Internacional de História do Literário na École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, e que trata da escrita da experiência a partir da história de um valet de chambre, né, de um serviçal da corte de Luís XIV. Ele vai discutir o que é o anacronismo da ideia de escritas do foro íntimo, né? O que é literatura, né? A gente pode dizer que esse texto é literário no momento em que o literário ainda não existia, né? E de que forma o historiador que está analisando esse texto acaba imbricando a sua percepção do que seria literário, do que seria o romance, para compreender esse texto. Então é um texto muito original do Jouot, que discute essa questão do anacronismo da nossa visão de literatura e como isso interfere na leitura
do texto histórico. E, por outro lado, o texto assinado por White e Vega, né, são dois pesquisadores, trata de uma questão fascinante de como as missões jesuíticas se imbricaram com as elites indígenas, criando uma língua que seria uma espécie de língua geral, né, que é uma escrita que tenta reproduzir o tupi-guarani, mas anulando diversas variações dialetais, né, dessas línguas indígenas na época da colonização, e a serviço de um projeto colonizador, de um projeto de domínio colonial, em que vários valores dos jesuítas, né, da Igreja Católica, são passados, mas também há sobrevivências de valores e de formas literárias, que são as formas literárias indígenas, né? É interessante notar que em todos os textos a questão da materialidade ela está muito posta, né? Nesse texto do Wilde e do Vega, que são pesquisadores argentinos, eles começam o artigo deles falando, analisando um pedaço de papel dobrado com uma frase escrita em 3 línguas diferentes. Então, a partir daquele papel dobrado, eles vão tratar o que é a junção dessas línguas, o que isso representou, e uma vez decifrado o conteúdo daquela escrita, do escrito que estava ali naquele papel, começaram a pensar então essa relação entre o temporal e o espiritual na escrita jesuítica e guarani. Né? E acho que a grande novidade do artigo deles está aí, né? Na perspectiva de que a escrita deles não é só temporal, é temporal e espiritual ao mesmo tempo. Né? E aí, tocando a questão da materialidade, que foi uma demanda que a gente fez a todos os autores que nós convidamos, o Fernando Bouza, ele começa então com um texto que chama A Escrita do Coração. Né? E a Escrita do Coração, ele coloca o coração como um dos instrumentos da escrita. Né? Então é a mão, a pena, a tinta e o coração. Né? E ele exemplifica nisso como que um sujeito que estava, o Archer, que estava sendo pressionado pela Inquisição, por causa de umas cartas que ele escreveu, que ele falava assim: eu não posso negar que eu sou cristão e católico porque eu escrevi isso com o coração. Né? Então ele usa o coração como uma forma de atestar a veracidade do que ele estava falando. Eu escrevi isso e escrevi com o coração. Né? Então, em seguida nós temos o texto da Ana Paula Meggiani, da Universidade de São Paulo, que ela vai tratar tanto da questão da circulação das notícias, né, quanto da questão do colecionismo, através do artigo que fala das relações de sucessos, avisos, notícias, etc. É interessante notar como é que a sociedade lidava com a questão de guardar esses papeizinhos, né? Como que eles produziam papéis para passar notícias para os outros e como é que eles guardavam. E como é que isso depois vira um objeto de pesquisa para o historiador, né? Que tem que decifrar, mas não só o que está escrito ali, mas a forma como aquilo foi escrito, né? Desde o começo e a forma como foi acondicionado. E nós fechamos o nosso dossiê com um texto muito bonito da Guadalupe Rodrigues, que é uma pesquisadora de São Luís Potosí, no México, que ela vai, a partir das fontes materiais, e propriamente materiais, aí eu te respondo finalmente aquela pergunta de o que os historiadores, os pesquisadores vão encontrar de novo para desenvolver seus objetos de pesquisa, é que através da arqueologia das tipografias, ou seja, da análise das formas dos tipos móveis e das tipografuras usadas nas primeiras tipografias do México, entre 1539 e 1593, como é que ela consegue estabelecer uma rede de relacionamento entre os tipógrafos, sabe? Quem vendia o que, alugava o que, como é que o espólio de um passava para o outro, e como é que isso foi criando a cara da tipografia mexicana no século XVI. Então, e tudo isso a partir da análise material dos objetos, o que seria o que a gente colocaria no museu, ela usou como um objeto de arquivo, ou seja, como fonte de pesquisa histórica.
Obrigado, professoras. O dossiê e o volume 68 de Vara História está disponível online na plataforma Cielo e convidamos todos a assistir às outras entrevistas aqui do canal e também acompanhar a Vara História no Facebook e no Twitter. Obrigado. Muito obrigada, Igor. Obrigada, Obrigada. Igor.